Olá, hoje a gente mergulha num clássico, hein? A Crítica da Razão Pura do Kant. Famosa por ser difícil, mas, nossa, essencial. Essencial mesmo. E um ponto-chave para nossa conversa hoje é que vamos tentar nos aproximar do pensamento dele olhando para o original em alemão, a Kritik der reinen Vernunft. Isso é importante, né? Tentar captar a precisão original. Demais! Porque, olha, termos como Vernunft, que a gente traduz como razão, ou Verstand, entendimento, Anschauung, intuição, eles têm um peso, uma nuance no alemão que às vezes escapam. Faz sentido. E a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco esse projeto gigante do Kant, investigar os limites e as capacidades da nossa própria razão, o que a gente pode conhecer, afinal. É quase como se ele colocasse a razão no banco dos réus, né? Ele parecia bem preocupado com o estado da filosofia na época. Exatamente. Ele olhava para a matemática, para a física e via ciências que encontraram, como ele diz, o caminho seguro. Elas avançavam, Aham. mas a metafísica, aquela que lida com as grandes perguntas, Deus, alma, universo, parecia que só tateava, sabe? Herumtappen, ele usa essa palavra forte em alemão, um andar às cegas, sem sair do lugar. E por que essa diferença toda? Era essa a questão dele. Essa era a grande questão. Por que a metafísica não engrenava? Kant percebeu uma crise ali. Sem um exame crítico da nossa ferramenta principal, a razão, a gente corria dois riscos graves. Quais? Ou o dogmatismo, sair afirmando coisas sobre Deus, sobre a alma, sem ter base firme. Chutar, basicamente. Isso. Ou então o ceticismo. Ah, não dá para saber nada sobre isso mesmo, vamos desistir. A razão, que na metafísica devia ser, como ele diz, sua própria aluna, acabava sempre emperrando, Insteckengerät, ficava presa. Entendi. Então a crítica seria essa autoanálise da razão, para ver o que ela pode e o que ela não pode. Perfeito. E com um objetivo duplo. Primeiro, um lado que a gente pode chamar de negativo. Negativo. Como assim? No sentido de limitar, traçar as fronteiras do que a razão pode conhecer com certeza. E essa fronteira, para Kant, é a experiência. A crítica quer impedir a razão de se aventurar além das fronteiras da experiência, niemals über die Erfahrungsgrenze hinauszuwagen. Porque lá fora ela só encontra contradição. Ok, então limitar para evitar confusão e erro. Faz sentido. Mas e o lado positivo? Tinha um lado positivo? Tinha, e é fundamental. Ao mostrar os limites do conhecimento teórico, daquilo que a gente pode saber, cientificamente, o Wissen em alemão, Kant abre um espaço importantíssimo para outra dimensão, a da razão prática, a da moral. Ah, a moralidade. Isso. Ele quer mostrar que, mesmo não podendo conhecer Deus, a liberdade ou a imortalidade da alma como objetos científicos, nós podemos e devemos pensarmos. São como postulados necessários para a vida moral fazer sentido. É aí que entra aquela frase famosa, né? Que sempre gera discussão. Tive que suprimir o saber Wissen para obter lugar para a fé, Glauben. Exatamente essa. Ich musste also das Wissen aufheben, zum Glauben Platz zu bekommen. O que ele quer dizer com isso exatamente? Abandonar o conhecimento? De jeito nenhum. Não é abandonar o Wissen, é delimitar o território dele, mostrar onde ele vale na experiência. E ao fazer isso, ele protege um outro tipo de convicção, o Glauben, que não é fé cega e racional. É uma fé racionalmente justificada, mas por necessidades práticas, morais. Entendi. É uma fé racional. Isso. E, de novo, o alemão ajuda muito. Wissen é esse saber demonstrável. Glauben tem essa conotação de confiança, de convicção, baseada em outros fundamentos que não a prova científica. Entender essa diferença é crucial para o projeto dele. Muito interessante essa ideia de limitar para proteger, para abrir espaço. Mas, concretamente, como ele faz para mostrar esses limites do nosso Wissen? Isso nos leva, imagino, para a análise que ele faz dos tipos de conhecimento. O tal conhecimento a priori. Exatamente por aí. A pergunta que guia Kant é: como são possíveis conhecimentos a priori? Ou seja,
Como a gente pode saber coisas com certeza, universal, necessária, antes de qualquer experiência específica? Ele define a razão pura, reine Vernunft, como essa nossa capacidade de ter princípios a priori. Certo. E para investigar isso, ele faz uma distinção que ficou clássica entre dois tipos de juízos, de afirmações que a gente faz. Já faz parte do que a gente entende por corpo. Ah, tipo, todo solteiro não é casado. O não casado tá dentro de solteiro. Perfeito. São juízos que explicam, que clareiam conceitos, mas não trazem informação nova sobre o mundo. São explicativos. Entendi. E os sintéticos? Nos sintéticos, o predicado acrescenta algo novo, algo que não estava já contido no conceito do sujeito. Exemplo dele. Todos os corpos são pesados. Pesado não está necessariamente na definição de corpo, algo extenso no espaço. É uma informação que a gente junta, que a gente sintetiza. Geralmente pela experiência, imagino. Eu vejo que os corpos caem, concluo que são pesados. Exato. Os juízos que vêm da experiência, a posteriori, são tipicamente sintéticos. Eles ampliam nosso conhecimento, são extensivos. Ok. Analítico explica, sintético amplia. Até aqui tudo bem. Cadê a parte revolucionária que você falou? A bomba kantiana vem agora. Ele afirma que existem juízos sintéticos a priori, ou seja, afirmações que ampliam nosso conhecimento, são sintéticas, mas cuja verdade a gente conhece com certeza universal e necessária, independentemente da experiência, são a priori. Ué, como assim? Que tipo de conhecimento seria esse? Ele diz, a matemática e os princípios fundamentais da física são cheios deles. Matemática. Mas matemática não parece ser pura lógica, tipo analítica e física? Bom, física depende da experiência, né? De observar o mundo. É o que parece. Mas Kant discorda. Pega a aritmética. 7 mais 5 igual a 12. Ele diz que o conceito 12 não está contido apenas na ideia de somar 7 e 5. Você não chega lá só analisando os conceitos. Não. O que precisa então? Precisa de algo mais. Ele chama de intuição. Anschauung. É como se você precisasse, sei lá, visualizar os dedos ou pontos, fazer uma construção mental para chegar ao 12. É um passo novo, sintético, mas o resultado vale para sempre, universalmente, a priori. Ninguém precisa ficar testando se 7 mais 5 dá 12 toda vez. Interessante essa ideia da intuição na matemática. E na geometria, a mesma coisa. A linha reta é a distância mais curta entre dois pontos. Ele argumenta que distância mais curta, uma quantidade, não está contida no mero conceito de linha reta, uma qualidade. Para conectar os dois, a gente precisa da intuição do espaço. É sintético, mas é a priori. Vale para toda a geometria. E na física? Ele deu exemplo? Sim, princípios como, em todas as mudanças do mundo corpóreo, a quantidade de matéria permanece invariável. A ideia de permanência não está simplesmente dentro do conceito de matéria. É uma adição, uma síntese. Mas para Kant, é um princípio a priori, uma condição para a própria ciência física ser possível como a gente conhece. Então, a existência desses juízos sintéticos a priori mostra que a nossa mente não é só um receptor passivo de informação. Exatamente. Não somos uma folha em branco. Nossa mente tem estruturas próprias que ela impõe à experiência para poder conhecê-la. Que estruturas seriam essas? Bom, aí a gente entra na primeira grande parte da crítica, a estética transcendental. Estética que não tem a ver com beleza, mas com sensação, sensibilidade. Ah, o estudo da nossa capacidade de sentir, de perceber. Isso. Kant faz tipo um experimento mental. Vamos isolar a sensibilidade. Vamos tirar tudo que vem da sensação bruta, cor, som, dureza e tudo que o nosso entendimento já pensa sobre as coisas. Substância, causa, efeito. O que sobra? Boa pergunta. O que sobra? Sobram, diz Kant, duas formas puras da nossa intuição. O espaço, Raum, e o tempo, Zeit. Espaço e tempo. Mas eles não estão aí fora no mundo. É aí que vem a grande virada.
Kant argumenta que espaço e tempo não são coisas lá fora independentes de nós. E também não são conceitos que a gente aprende com a experiência. Então, o que eles são? São as formas a priori da nossa própria sensibilidade. São como, imagina uns óculos que a gente não pode tirar. Tudo que a gente percebe do mundo exterior, a gente percebe no espaço, e tudo que a gente percebe, seja externo ou interno, nossos pensamentos, sentimentos, a gente percebe no tempo. São as condições de possibilidade da nossa experiência sensível. Caramba! Quer dizer que o espaço tridimensional, o fluxo do tempo, são contribuições da nossa mente, não características do universo em si. Isso é muito radical. Extremamente. É a famosa revolução copernicana que Kant diz ter feito na filosofia. Assim como Copérnico mostrou que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas o contrário, Kant diz que não é nossa mente que se molda aos objetos, mas os objetos, pelo menos como eles aparecem para nós, que têm que se moldar às estruturas da nossa mente. perfeito. Por isso ele diz que espaço e tempo têm realidade empírica, eles valem objetivamente para todos os objetos da nossa experiência, para tudo que a gente pode sentir, mas eles têm idealidade transcendental. Idealidade transcendental. O que significa isso? Significa que, se a gente pudesse abstrair da nossa constituição subjetiva, da nossa forma de perceber, espaço e tempo não seriam nada. Eles não pertencem às coisas em si mesmas, aos Ding an sich. Essa distinção é chave, então. Erscheinung, o fenômeno, a coisa como aparece para nós filtrada por espaço e tempo. Isso. Versus Ding an sich, a coisa em si, como ela é independentemente da nossa percepção. Algo que a gente até pode pensar que existe, mas não pode conhecer diretamente. Certo. Então nossa mente contribui com os óculos do espaço e do tempo. É só isso. A sensibilidade organiza tudo assim e pronto. Não, não. A sensibilidade nos dá as intuições, as percepções brutas, já organizadas no espaço e no tempo. Mas para ter conhecimento de verdade, para formar juízos, para entender o que está acontecendo, a gente precisa pensar sobre essas intuições. Precisa organizar, conectar, categorizar. E quem faz esse trabalho de pensar? Aí entra outra faculdade mental, o entendimento. O Verstand, e é disso que trata a segunda grande parte da crítica, a lógica transcendental. Lógica transcendental. E o entendimento também tem suas próprias estruturas a priori, como a sensibilidade tinha o espaço e tempo? Tem sim. Assim como a sensibilidade fornece as formas da intuição, espaço e tempo, o entendimento fornece as formas do pensamento. São os conceitos mais básicos e puros que a gente usa para organizar e entender qualquer experiência. Kant chama esses conceitos puros de categorias, Kategorien. Categorias, Tipo unidade, pluralidade, totalidade, categorias de quantidade. Realidade, negação, limitação, qualidade. Substância e acidente, causa e efeito, comunidade ou interação, relação. Possibilidade, existência, necessidade, modalidade. São 12 no total. 12. Por que 12? Kant tenta derivá-las de forma sistemática a partir das formas lógicas que a gente usa para fazer juízos, afirmações e negações. Ele cria uma lista completa e organizada, diferente do Aristóteles, que ele achava que tinha listado categorias meio rapsodicamente, sem um princípio claro. E essas categorias elas também vêm a priori? Não aprendemos causa e efeito vendo as coisas acontecerem. Kant diz que não. Causa e efeito, substância, unidade, esses conceitos são as condições a priori para a gente poder pensar objetos e suas relações na experiência. Sem elas, a experiência seria só um fluxo caótico de sensações, um Rhapsody of Perceptions, como ele diz em outro lugar. Espera aí, deixa eu ver se entendi. Se essas categorias são da minha mente, como eu posso ter certeza que elas se aplicam de verdade ao mundo lá fora? Porque a natureza tem que obedecer à minha categoria de causa e efeito, por exemplo. Não parece meio que a gente está impondo nossa lógica ao mundo? Excelente pergunta. Essa é a questão da parte mais difícil e mais debatida da crítica à dedução transcendental das categorias. É super perplexo, mas a ideia central de Kant é mais ou menos assim. Tenta simplificar pra gente.
A própria possibilidade da gente ter uma consciência unificada, de poder dizer eu penso e reconhecer que todas as minhas diversas percepções visuais, auditivas, etc., são minhas percepções de um mesmo mundo coerente, essa unidade da consciência que ele chama de unidade transcendental da percepção. O eu penso. Isso, esse eu penso só é possível, segundo Kant, porque o nosso entendimento ativamente sintetiza, unifica, organiza o material bruto que vem da sensibilidade de acordo com as categorias. As categorias são as regras dessa síntese que cria a unidade da experiência e a unidade da nossa própria consciência sobre essa experiência. É uma condição para a experiência ser objetiva e não só um sonho subjetivo. Uau! Quer dizer, a estrutura da minha própria autoconsciência exige que o mundo que eu percebo seja organizado pelas categorias? É isso? De forma bem resumida, sim. É o entendimento que, ao aplicar as categorias, transforma o caos sensível num mundo de objetos e eventos conectados, num mundo que faz sentido para uma consciência como a nossa. É uma condição para a experiência ser objetiva e não só um sonho subjetivo. Faz sentido. Mas ainda parece ter uma peça faltando. Como esses conceitos super abstratos, intelectuais, as categorias tipo causalidade, se conectam na prática com as coisas que a gente vê acontecendo, que são sempre concretas, no tempo. Como a ideia de causa se aplica a uma bola de bilhar batendo na outra agora? Perfeito. Você pegou o ponto. Falta a ponte entre o conceito puro, categoria, e a intuição sensível, o que a gente percebe no tempo. A categoria é intelectual, a intuição é sensível. Como ligar os dois? Exato. Como fazer essa subsunção? Como encaixar o fenômeno concreto na regra abstrata? Kant propõe uma solução engenhosa, o esquematismo transcendental. Ele diz que existe uma representação intermediária, nem puramente conceito, nem puramente imagem, o esquema transcendental. Transcendentale schema. Esquema. O que é um esquema? Não é uma imagem concreta. É mais como uma regra, uma determinação temporal que permite aplicar a categoria à intuição. O esquema traduz a categoria para a linguagem do tempo, que é a forma universal da nossa experiência interna. Consegue dar exemplos? Sim. O esquema da categoria de substância, por exemplo, é a permanência do real no tempo. A gente só reconhece algo como substância se percebe algo que permanece enquanto suas características mudam. O esquema da causalidade é a sucessão regular de um evento após outro no tempo, segundo uma regra. O esquema da comunidade, interação recíproca, é a simultaneidade das determinações de diferentes substâncias no tempo. Ah, entendi. O esquema é a categoria vestida de tempo para poder se aplicar ao que acontece no tempo. Exatamente. É através dos esquemas que as categorias ganham significado, Bedeutung, ele diz, e podem ser aplicadas a objetos reais da experiência. E isso também reforça o limite. As categorias só funcionam, só têm aplicação válida dentro do campo da experiência possível organizada temporalmente pelos esquemas. E daí derivam aquelas leis gerais da natureza que ele fala. Isso. Da aplicação das categorias via esquemas à experiência, Kant deriva os princípios sintéticos do entendimento puro, os Grundsätze. São as regras mais gerais que estruturam nosso conhecimento do mundo fenomênico. Coisas como, em toda mudança dos fenômenos, a substância permanece, primeira analogia, e todas as mudanças ocorrem segundo a lei da conexão de causa e efeito, segunda analogia. São princípios sintéticos a priori que fundamentam a ciência da natureza. Ok. Acho que o quadro geral está se formando. Temos a sensibilidade com o espaço e tempo, temos o entendimento com as categorias e os esquemas. Juntos eles estruturam nossa experiência, o mundo dos fenômenos, Erscheinungen. Mas sempre fica aquela sombra, as coisas em si, Dinge an sich. O que podemos dizer sobre elas, afinal? Muito pouco, no que diz respeito ao conhecimento teórico. Kant reforça essa distinção o tempo todo. Fenômenos são os objetos como nos aparecem, já condicionados pelas nossas estruturas mentais. Númenos, ou coisas em si,
São as coisas como elas poderiam ser independentemente da nossa forma de conhecer. E a gente não tem acesso a esses números. Não há acesso cognitivo. Ele usa uma metáfora linda. O entendimento nos dá uma ilha da verdade, a Insel der Wahrheit, que é o território seguro da experiência possível, onde podemos ter conhecimento científico. Mas essa ilha é cercada por um oceano vasto e tempestuoso, Ein weiter und stürmischer Ozean, que é o campo da ilusão, onde a razão especulativa se perde quando tenta navegar além dos limites da experiência, tentando conhecer os números. O oceano da metafísica tradicional, talvez. Exatamente. As categorias e os princípios do entendimento só têm uso empírico legítimo para organizar os fenômenos. Tentar usá-los de forma transcendental para conhecer coisas em si, como a alma imortal ou Deus, é um erro, um uso ilegítimo. Mas podemos pensar nessas coisas em si, mesmo sem conhecê-las. Ser fenômenos. Mas podemos pensar em números, no sentido negativo. Pensar em algo que não é objeto da nossa sensibilidade. O número serve como um conceito limite, para nos lembrar que nosso conhecimento não esgota a realidade. Certo. Mas e a razão, com R maiúsculo, a Vernunft? Aquela que busca as respostas últimas, que quer entender tudo, o sentido de tudo, Deus, a alma, o universo como um todo. Ela fica só nessa ilha também. O que ela faz? A razão ela é a faculdade mais ambiciosa da nossa mente. Ela não se contenta com o conhecimento dos fenômenos condicionados que o entendimento organiza. Ela busca o incondicionado, a unidade última, a explicação final para tudo. É uma tendência natural nossa, querer entender o todo. Sim, uma tendência inevitável da razão humana. E essa busca pelo incondicionado nos leva a formar o que Kant chama de ideias transcendentais. São conceitos necessários da razão, mas que apontam para além de qualquer experiência possível. Que ideias são essas? São principalmente 3. A ideia da unidade absoluta do sujeito pensante, a alma como substância imortal, a ideia da unidade absoluta da série de condições no mundo, o mundo como totalidade, e a ideia da unidade absoluta de todas as coisas, Deus como ser supremo e fundamento último. Mas essas ideias, elas nos levam direto para o oceano tempestuoso que você falou. Elas tentam alcançar o incondicionado, o númenico. Exatamente. E aí que mora o perigo da dialética transcendental, a terceira grande parte da crítica. A razão tem essa tendência natural e inevitável de tratar essas ideias não como simples focos ou guias para a nossa investigação, mas como se fossem objetos reais, que a gente pudesse conhecer diretamente. Isso gera uma ilusão transcendental, Transcendentaler Schein, que parece conhecimento, mas não é, e leva a raciocínios falaciosos a uma dialética de argumentos contraditórios. Que tipo de ilusões e contradições? Kant analisa 3 formas principais de erros dialéticos. Primeiro, os paralogismos. São raciocínios inválidos sobre a natureza da alma, tentar provar que ela é substância, simples, imortal, baseados apenas na consciência eu penso. Segundo, As antinomias da razão pura. São conflitos onde a razão parece conseguir provar 2 teses contraditórias sobre o mundo, a cosmologia. Por exemplo, ela parece provar tanto que o mundo teve um começo no tempo e é limitado no espaço, quanto que ele é infinito no tempo e no espaço. Ou que tudo acontece por necessidade causal e também que existe liberdade. Caramba, a razão contra si mesma. E o terceiro? O ideal da razão pura, que é a tentativa de provar a existência de Deus, o ser mais real, o fundamento de tudo, usando apenas a razão especulativa, o que também leva a erros e saltos lógicos. Essas antinomias são muito intrigantes. Como Kant resolve esses paradoxos? Se a razão prova A e não A, ela está quebrada. Kant diz que a contradição não é real, é dialética, é uma ilusão. Ela surge porque a gente aplica mal as nossas ideias. A gente pega uma ideia que busca a totalidade absoluta, como é de mundo como um todo, e tenta aplicá-la diretamente aos fenômenos, ao mundo da nossa experiência.
E qual o problema disso? O problema é que o mundo dos fenômenos não é uma totalidade dada, uma coisa em si. Ele só existe na nossa experiência, que é sempre um processo contínuo de investigar condições. Então, perguntar se o mundo fenomênico é em si finito ou infinito é uma pergunta mal colocada. Ele não é nenhum nem outro, porque ele não é um em si. Ah, então a solução é mostrar que a contradição vem de confundir fenômeno com número. Em grande parte, sim, especialmente nas antinomias chamadas matemáticas, sobre quantidade e composição do mundo. Nas dinâmicas sobre causalidade, liberdade e necessidade e contingência, a solução é um pouco diferente e mais interessante. Como assim? No caso da liberdade versus determinismo, por exemplo, ele sugere que talvez ambos possam ser verdadeiros, mas em níveis diferentes. O determinismo causal, toda mudança tem uma causa, vale sem exceção para o mundo dos fenômenos, para a natureza que a ciência estuda. Mas isso não impede que possa existir uma causalidade pela liberdade, uma capacidade de iniciar espontaneamente uma nova série de eventos que pertenceria ao nível numérico, inteligível, fora da cadeia causal fenomênica. Então a liberdade seria possível como uma causa numênica que se manifesta nos fenômenos, sem quebrar as leis da natureza fenomênica? É uma possibilidade que a crítica abre, principalmente para fundamentar a moralidade depois. E ele usa um raciocínio parecido para desconstruir as provas tradicionais da existência de Deus, ontológica, cosmológica, físico-teológica, mostrando que elas sempre cometem o erro de saltar do nível fenomênico ou conceitual para o nível numênico, transcendental, de forma ilegítima. Ok. Então, se essas ideias da razão, alma, mundo, Deus, não servem para a gente conhecer objetos transcendentes e ainda por cima levam a ilusões e contradições, se a gente as usa assim, qual o valor delas, afinal? São só armadilhas da nossa mente? Não, de jeito nenhum. Elas não têm um uso constitutivo, não servem para conhecer objetos, mas têm um uso regulativo importantíssimo. Uso regulativo? O que significa isso? Significa que elas não nos dão conhecimento de novos objetos, mas elas orientam o nosso entendimento na sua pesquisa dentro do campo da experiência. Elas funcionam como princípios que nos mandam buscar sempre mais unidade, mais conexão, mais sistematicidade no nosso conhecimento dos fenômenos. Tipo uma bússola para investigação científica? Exato. Elas são como um foco imaginário, um focus imaginários, diz Kant. Um ponto para onde a gente direciona nossas investigações, mesmo sabendo que nunca vamos chegar lá, no incondicionado. Pode dar exemplos desse uso regulativo? Claro. A ideia de alma, unidade do sujeito, nos impulsiona a buscar a máxima unidade e coerência na nossa compreensão dos fenômenos psicológicos, a conectar nossos estados mentais como se fossem manifestações de uma entidade única e permanente. E a ideia de mundo? Nos leva a investigar as cadeias de causas e efeitos na natureza, sempre mais além, a buscar explicações cada vez mais gerais, a conectar todos os fenômenos num sistema unificado, como se o mundo fosse uma totalidade sistemática. Isso guia o progresso da ciência. E a ideia de Deus? Nos guia a procurar ordem, propósito e finalidade na natureza, a ver as coisas como se fossem parte de um plano inteligente. Isso não prova que existe um criador, mas funciona como um princípio heurístico poderoso para descobrir as interconexões e a organização do mundo natural, o princípio teleológico. Entendi. Então as ideias não são conhecimento, mas são indispensáveis como guias para a busca do conhecimento. Exatamente. Elas dão direção, unidade e sistematicidade ao trabalho do entendimento. Elas expressam a própria natureza da razão de buscar um incondicionado. E isso faz a ponte de volta para a razão prática que você mencionou no início. Faço totalmente, porque justamente onde a razão teórica especulativa encontra seus limites intransponíveis, ela não pode provar a existência da liberdade, da imortalidade ou de Deus, é aí que a razão prática entra em cena.
A razão que lida com o que a gente deve fazer, com a moral? Isso. A razão prática lida com o solem, o dever ser. E para Kant, a própria existência da lei moral dentro de nós, que ele considera um fato da razão, exige que a gente postule como uma questão de fé racional, Glauben, aquilo que a razão teórica não pôde provar. Postular o quê? Postular liberdade, senão a moralidade não faria sentido, não seríamos responsáveis. A imortalidade da alma como condição para poder alcançar a perfeição moral, o summum bonum. E a existência de Deus como garantia de que, no final, a virtude possa ser recompensada com a felicidade proporcional. Então, a razão prática completa o que a razão teórica deixou em aberto, mas em outro registro, não como conhecimento, mas como postulado moral. É uma ótima forma de colocar. O Glauben, fé racional, ocupa o lugar que o Wissen, saber científico, teve que deixar vago nessas questões últimas. A primazia é da razão prática. Nossa, que jornada! Começamos com a crise da metafísica, passamos pela revolução do sujeito com espaço, tempo e categorias, entendemos a divisão crucial entre fenômeno e númeno, vimos as ilusões da razão quando ela tenta ir longe demais e chegamos nesse papel regulativo das ideias e na abertura final para a moralidade. É um sistema arquitetônico impressionante. É monumental, sem dúvida, e reler trechos no alemão, mesmo com a dificuldade, ajuda a sentir a força e a precisão com que ele constrói cada etapa desse argumento. Erscheinung, Ding an sich, Verstand, Vernunft, Wissen, Glauben. Cada palavra ali é um tijolo fundamental nessa construção. E mesmo sendo um sistema complexo, do século XVIII, parece que as ferramentas que ele criou, essa coisa de analítico sintético, a priori, a posteriori, a própria ideia de que nossa mente estrutura a realidade que a gente percebe, a crítica às pretensões da razão, tudo isso continua super relevante hoje, né? Totalmente relevante. É um convite permanente para a gente examinar criticamente os fundamentos e os limites do nosso próprio saber. Em qualquer área, na ciência, na política, na vida pessoal, questionar o que a gente acha que sabe, como a gente sabe e até onde a gente pode saber. Para a gente fechar então, voltando àquela frase provocativa. Suprimir o saber para obter lugar para a fé. Pensando no nosso mundo hoje, inundado de informação, de certezas muitas vezes superficiais ou dogmáticas, de fake news, que lição a gente pode tirar desse esforço crítico do Kant? Olha, talvez a grande lição seja da humildade epistêmica, sabe? Reconhecer os limites daquilo que a gente pode saber com certeza absoluta, científica. Isso abre espaço. Abre espaço não só para a fé racional, como Kant queria, mas talvez para outras coisas importantes também. Tipo para o diálogo com quem pensa diferente, para a valorização de outras formas de compreensão do mundo que não só científica, para a sabedoria prática, para a prudência. Que tipo de saber arrogante ou dogmático a gente talvez precise suprimir hoje em nós mesmos para cultivar um pensamento mais crítico, mais aberto, mais responsável e, quem sabe, até mais sábio? Uma pergunta excelente para a gente levar daqui e continuar pensando. Com ela a gente encerra essa nossa análise da crítica da razão pura. Muito obrigado pela companhia nessa exploração filosófica